Tem que mexer todo dia, porque todo dia enche o vaso, né? Agora não manchei porque tá saindo bastante água. Meu Senhor. Agora não manchei porque tá saindo bastante água. Mas quando eu não fiz, porque era só um furinho que tinha embaixo ali pra cutucar pra sair a água. Agora não sai mais, não enche mais, desparramar o vaso do banheiro mais. Quem fala nesse áudio é Sebastião José de Oliveira, de 80 anos. Morador da favela Canta Sapo, na zona norte de Sorocaba, ele explica o funcionamento do banheiro da sua residência. Não é apenas esgoto a céu aberto. Toda a sujeira do vaso sanitário corre pelo chão da casa até sair na viela onde mora. E nisso a gente fica sem, pra gente tomar banho aqui, a gente tem que, tempo de frio, tem que esquentar a água, porque não tem condições de ligar um chuveiro. A parte da noite, na verdade, mesmo assim, alguém ligar um chuveiro ou não, mesmo assim ela cai. Eu, no caso, como o meu barraco é o último lá do fundo, eu que sofro mais. Em outro canto da cidade, no bairro Aparecidinha, Juliette da Conceição narra os perrengues que cerca de 20 famílias enfrentam todos os dias ao dividir um único poste de energia. A situação se repete em vários bairros e comunidades de Sorocaba. Promessas de regularização fundiária e infraestrutura que garantam o básico de dignidade para milhares de famílias não faltam. No entanto, os problemas seguem sem solução. Eu sou o Jonatas Rosa e este é o Porquê em Pauta. Porquê em Pauta, a notícia para você ouvir. Seu Sebastião vive num pequeno barraco na favela Canta Sapo com a esposa, a dona Rosimeire Campos Oliveira, de 64 anos. Na viela onde moram, falta um pouco de tudo. O principal problema, no entanto, é o saneamento básico. Ele conta como é viver com esgoto correndo pelo chão da casa. Sempre foi assim essa situação? Agora que começou, não sei o que aconteceu. A prefeitura veio aí, arrumou cano tudo lá na viela, lá, o mas chão, continua a porcaria. tem outra umidade no chão. E essa água que a gente está vendo aqui, esse cheiro que fica o dia inteiro assim? Fica assim. E como é que vocês fazem no dia a dia aqui dentro? Hein? Como é que o senhor lida com isso no dia a dia? Como é que o senhor... Tem que mexer todo dia, porque todo dia enche o vaso, né? Agora não manchei porque tá saindo bastante água. Mas quando eu não fiz, porque era só um furinho que tinha embaixo ali pra cutucar pra sair a água. Agora não sai mais, não enche mais, desparramar o vaso do banheiro, mas continua a coisa assim, não? E ficou da prefeitura que ia arrumar encanamento aí da viela, não veio. Os problemas vão além, tanto que seu Sebastião teve leptospirose. Esse é o banheiro que o senhor usa? É. Esse é o banheiro da casa? É o único que tem. Vocês tomam banho, você toma banho aqui? Não, em cima não funciona. Nós fomos ligar uma vez, cara, desligou a luz, tem como tá com defeito, acho que. É porque aqui não tem energia. Eu fiquei doente, fiquei internado, acho que umas 2 semanas no hospital por causa de rato. Leptospirose. O ano inteiro foi no hospital. E aí foi aqui que pegou. Não tem Sim, outro lugar não tem. pra ter pego, porque Não. nessas condições. A falta de infraestrutura afeta toda a favela Canta Sapo. Larissa Carvalho Fernandes conta que figuras políticas costumam aparecer no local, mas nada de resolver a situação. Sempre vem, agora, igual como eu comentei com a Cris, agora a última vez veio o vereador Caio e o vereador Isaac. Os dois vieram, leu a lei pra gente, saneamento básico, todo ser humano tem direito a saneamento básico, não é verdade? Aí a gente falou que ia voltar e tal, e assim por conta a gente fizemos, né? Abrimos valeta por conta, compramos máquina pra sempre manter limpo aqui, sempre fazendo por nós, né? Porque eles em si a gente nem espera mais, né? Juliano Santos da Silva completa que quem realmente cuida da comunidade são os moradores. Aqui a vida inteira e nunca foi arrumado nada. Nós que roça tudo aqui, comprou uma máquina, a máquina tá aqui, tá guardada e eles não vêm fazer nada. Nós que plantamos as árvores aqui, nós que tá cuidando do lugar, porque nós mora aqui. Como que você vai ficar num esgoto? Como que você vai ficar numa sujeira? Todo mundo é trabalhador, cada um sai cedo, volta de tarde e todo mundo tá querendo uma melhora. Ninguém quer coisa a mais nem menos. Cristiane Tabata Lessa, que nos guiou pela comunidade, revela que há 6 anos a prefeitura realizou um cadastro dos moradores do local. A promessa do poder público era regularizar o bairro, o que não aconteceu até hoje. A gente da prefeitura que eles vieram passeando, avisando. Aí teve uma aqui que era pastoral do menor, aí eles fizeram lá, as pessoas estavam indo lá e fazendo recadastramento. Mas só ficou nisso também.
E as tentativas de resolver os problemas não faltam. Joane, Diogo e Tânia contam que ou a população se organiza ou fica na esperança que o poder público faça a sua parte. A gente coopera entre nós, R$10, R$15, quem puder, e chama aquele trator aqui, passa, mas não adianta nada. A gente precisa de ajuda mesmo para arrumar a rua. A gente nem sai pro corredor por conta da sujeira, assim. Perto das eleições, eles vêm, dão uma olhada, eles já estão até cientes, já tiraram foto, já estão bem cientes do que está acontecendo aqui. 13 anos, é lista, abaixo-assinado, é gente que vem na porta, tira foto, promete, mas nunca volta. Faz abaixo-assinado, leva lá pro prefeito, pro Manga, né? Nada. Juliano confirma a falta de ação da prefeitura de Sorocaba. Já é difícil, né, mano? O Manga falou também que ia fazer uma pracinha lá daquele lado, lá não voltou mais. Daí já fica difícil, aí a turma já não vai acreditando. Porque daí na hora que quer voto, daí tem todo mundo, né? Agora aí tá chega, chegando. vai fazer, quero voto, opa, aqui, nossa, o que tá tendo aqui? Aquela árvore lá tá com sujeira, vamos limpar. Aquela árvore tá, nossa, o grama tá alta, vamos limpar, não é assim. Lá do outro lado, no bairro Aparecidinha, Juliete da Conceição e seu pai, seu Severino da Silva, têm outro problema, a energia elétrica. Cerca de 20 famílias dividem um único poste de energia que fica a cerca de 500 metros das casas. A parte da noite, na verdade, mesmo assim, alguém ligar um chuveiro ou não, mesmo assim ela cai. Eu, no caso, como o meu barraco é o último lá do fundo, eu sofro mais. Na minha geladeira, a parte da noite não liga, ela fica desligando. Luz, ela fica como se você estivesse andando com a lanterninha, bem fraquinha no escuro, do mesmo jeito. E a única coisa que a gente queria mesmo era que a prefeitura reconhecesse, pra gente poder ter uma luz. Aqui, de vez em quando, aqui não dá pra contar no dedo. Se 3 casas tiver chuveiro quente e as 3 ligadas, daqui a pouco você vê correndo no portão. Ô, fulano, você ligou o chuveiro aí? É verdade. É desse jeito. Já chegou a queimar a televisão do meu irmão, a televisão dela. Quando a irmã de Juliete ficou doente, precisando de cuidados que dependiam da energia elétrica, foi preciso contar com a solidariedade dos vizinhos. Em 2021, a minha irmã teve um aneurisma cerebral. E nisso ela precisou de aparelhos, respiratório, precisou de limpador de traqueostomia, que você sabe que não libera do hospital sem isso. E nisso, com a energia fraca aqui, a gente teve uma grande dificuldade. A gente teve muito problema, teve casos que a gente precisou desligar as casas, às vezes para poder a gente coisar, e todo mundo se conscientizou, se ajudou. Da mesma maneira que na favela Canta Sapo, promessas não faltam nessa comunidade. E assim, é tudo meio que a prefeitura tem que ver que tem locomoção aqui. Tem família, tem criança, tem idoso, gente, tem muita coisa. Às vezes vem vereador aqui e promete uma coisa. Não sei o quê. Cada um que chega conversa uma merda, um vereador. Às vezes toca a ocasião de vir aqui, aí fala um monte de bobagem aí, promete isso, promete... Aí pronto, não vem mais. E fora que toda vez que o Manga tá por aqui, pelo bairro, eu vou lá, faço a minha... Ele já chegou a descer aqui? Não, nunca veio aqui não. Ele já prometeu vir aqui. Prometeu umas 2 vezes de vir aqui, nunca veio. Nunca veio. Ele falou assim, uma vez mesmo ele esteve aqui na Vila Mato, não sei se você ouviu falar, uma vez que ele esteve aqui na Vila Mato. Nunca veio aqui. E nesse dia ele falou assim, tal dia eu vou estar lá. Tudo bem, nesse dia a gente entendeu, porque teve o problema lá da enchente, lá não sei da onde, e ele foi pra lá. Até aí tudo bem, a gente entendeu. Ele falou que ia remarcar. Até hoje a gente espera essa remarcação e nunca a gente teve resposta. E os moradores do local estão dispostos a fazer o que for necessário para ter o direito básico à energia elétrica. O que precisa pra gente poder ter luz? O que precisa? Se falar, tem que cavar o buraco na mão, não é cava. Pra pôr o poste, não é cava. Tempo ruim não é com você. Não, tempo ruim com nós não tem. Se falar assim, povão, tem que cavar o buraco com a mão aí pra poder pôr o poste pra vocês, nós vai e cava. Sem problema. Vendo a luz, pra nós é o que importa. Nós vamos conversar agora com a advogada Emanuela Barros, que trabalha com processos de regularização fundiária em Sorocaba. Manu, eu queria começar entendendo com você essa situação. Tem muitos bairros irregulares aqui em Sorocaba ainda, ou não totalmente regularizado. Queria que você explicasse pra gente um pouco como é que isso funciona, como é que são esses bairros, o que precisa para regularizar, como é que é isso? Legal. Bom, primeira coisa que é importante a gente falar é que Sorocaba é uma cidade que tem bastante núcleos habitacionais que já estão consolidados. E que é consolidado? Um núcleo habitacional que tem mais de 5 anos, por exemplo, né, de essa comunidade. E a gente sabe que é um problema crônico de Sorocaba, porque Sorocaba tem, numa estimativa de 2013, já tinha 54
núcleos habitacionais irregulares. Então, eu não sei se depois disso foi feito algum censo, algum mapeamento, mas já em 2013, né, a gente sabia que existia 54 núcleos habitacionais. Primeira coisa que é importante a gente entender é o tipo de ocupação que ocorre. Se é uma área pública, se é uma área privada, se é uma área que pode ser, que já tem equipamentos públicos, então é possível de ter uma questão que a gente chama de REURB, uma legislação nova, né, que veio no ano de 2017 para regularizar, que a prefeitura pode regularizar, então incluindo se tiver a questão de água, esgoto, iluminação elétrica, né, e pavimentação, então fica mais fácil. Então a primeira coisa que é importante a gente definir é em que situação que esse núcleo habitacional se encontra. Se é uma área pública, se é uma área privada, se é uma área, um núcleo habitacional já consolidado, né, no sentido de já ter um tempo de posse antiga, se tem questão judicial envolvida, se está sob júdice ou se não está sob júdice, e a questão dos equipamentos públicos já no bairro. Tem bairro irregular em Sorocaba que tem coleta de água e esgoto, tem fornecimento de energia elétrica, tem pavimentação, por exemplo, do bairro Iporanga 2, que inclusive tem isso, equipamentos públicos como centro de lazer, entendeu? Então é uma questão. E a outra questão é quando o bairro não tem nada, ele não tem energia elétrica, ele não tem o tratamento de água e esgoto, ele não tem pavimentação. Então cada núcleo ele se enquadra numa atividade jurídica, entende? Aí você falou essa questão dessa diferença aí que é muito importante. Nesses bairros que não tem praticamente nada de infraestrutura, né, é mais difícil a regularização, é mais difícil organizar para que chegue essa infraestrutura para lá, Manu? É mais difícil porque que acontece? Muitas vezes, quando não existe esses equipamentos públicos, né, essas benfeitorias, vamos dizer assim, é mais difícil para entrar na legislação da REURB, né, que vai estar falando que quando o núcleo habitacional é consolidado, que já tem uma gama de investimento público, ele fica mais fácil para regularizar a questão da posse da área, né? Mas nada impede que, dependendo da situação, o poder público possa vir a fazer benfeitorias, né? A gente tem uma legislação nacional que fala da necessidade de saneamento básico em áreas irregulares, né? Então tem uma lei, que é a Lei 14.026 de julho de 2020, que ela fala, né, do marco legal de saneamento, e ela fala que em comunidades, mesmo que não tenha, né, a regularidade dominial do imóvel, por uma questão de saúde pública, é possível, né, fazer essa questão do saneamento. Então, pensando nessa questão e tendo a legislação nacional, né, que fala a questão essa questão da saúde pública, é possível, né, a prefeitura regularizar dessa forma. E como a gente tem já uma legislação nacional que fala, né, dessa questão do saneamento básico, existe algumas prefeituras e algumas situações, alguns bairros, que eles também utilizam, né, como se fosse um precedente, né, um parâmetro, para pedir também a questão da iluminação elétrica. Porque é muito difícil as pessoas viverem em bairros irregulares sem a iluminação, sem ter energia e sem ter água encanada, né? São duas questões muito difíceis. Isso está ligado diretamente à questão da dignidade humana, né? E o direito à moradia é um direito social, tá ali, né, esculpido na nossa Constituição, no artigo 6º da nossa Constituição Federal. E aí você está me falando, então, que tem uma legislação nacional que prevê isso mesmo antes da regularização, porque a regularização é um processo que pode demorar muito dependendo da situação, né? Exatamente, né? Então, uma vez que o município, ele fechou os olhos para uma ocupação, porque assim, uma ocupação, ela não acontece de um dia para o outro, né? O núcleo habitacional, mesmo irregular, ele não acontece de uma hora para outra. Então, se o município permite que determinados números de pessoas, né, vão se colocar num local, que nela, inclusive, vai fazer benfeitorias, e ali acaba existindo, né, um núcleo informal, mais consolidado, onde as pessoas moram, residem, muitas vezes, inclusive, o poder público tendo conhecimento disso, porque a gente aqui em Sorocaba tem muito disso. O prefeito de Sorocaba vive fazendo live nesses núcleos habitacionais,
falando que vai levar a iluminação elétrica, que vai levar a questão do saneamento básico, que vai regularizar, que vai dar moradia para todo mundo. Então, uma vez que há essa promessa, né, de melhoria, eu não vejo por que isso não realmente não acontece. Então, se você leva para a população e não enfrenta, não existe um processo de integração de posse, né, quando a área é pública, por parte do próprio município, ou do estado, ou mesmo é uma área que muitas vezes está abandonada, a gente chama de área devoluta, o que o município tem que fazer, até pelo bem dessa população que ali reside, é fazer obras de estrutura mínima. Então, o que é minimamente necessário para uma população viver é água encanada, é luz elétrica, né? É ter o mínimo desse tipo de situação, porque isso está ligado à salubridade, à questão da saúde pública das pessoas que ali residem. Dependendo da prefeitura, a prefeitura não agindo, há outros caminhos que a população que reside nesses espaços podem seguir para conseguir ter o mínimo do que é básico, do que é direito delas ali? Olha, a população, ela precisa entender que existe esferas administrativas, jurídicas, né, e até políticas que ela precisa atuar. Então, assim, é importante você ter um vereador te auxiliando, é importante você ter o poder público te auxiliando, é importante, mas é importante também você ter uma defesa jurídica, né? Aqueles que não têm condição de contratar um advogado particular, uma advogada particular, eles precisam procurar a Procuradoria, a Defensoria Pública, para tentar regularizar os seus imóveis. Existe uma decisão, da qual de um bairro, inclusive, que eu fiz a regularização fundiária desse bairro, eu atuei nesse processo e que virou, né, um precedente, inclusive do Supremo Tribunal Federal, até que é um voto do ministro Fachin, que condena a Prefeitura Municipal de Sorocaba a fazer obras de saneamento, né, obras de benfeitorias no bairro Cruz de Ferro, que foi um bairro que eu atuei e nós temos a questão da reintegração de posse. Porque hoje em dia, né, já se entende que a Prefeitura, uma vez que ela foi omissa e não está fiscalizando, e esses espaços acabam virando, né, núcleos habitacionais consolidados, a Prefeitura ela acaba tendo o dever de regularizar de alguma forma. E hoje existem vários instrumentos para isso, né? Existe a da Lei da Regulação Fundiária Urbana, que é a REURB, existe o capítulo do imóvel, que está lá no artigo 1228, parágrafo 4º e 5º do Código Civil. Você tem o Estatuto da Cidade, que fala também da possibilidade da legalização de núcleos habitacionais. Então, né, hoje você tem, né, a possibilidade. Existem decisões judiciais que falam da questão, né, que o morador com boa fé, né, ele não pode ser vítima da ineficiência administrativa, e que o poder público ele tem responsabilidade para regularizar essa área ocupada, né? Já tem decisão formada, inclusive no nosso tribunal no estado de São Paulo, e decisão do STF, né, falando da questão da função social da propriedade. Então, o que existe em Sorocaba? Existe uma especulação imobiliária predatória de empresários que deixam a área improdutiva, né, para poder valorizar e depois fazer especulação imobiliária. Existe inúmeros núcleos habitacionais em qual pessoas de boa fé compraram, inclusive de terceiros, sem nenhuma fiscalização. Esses núcleos acabaram virando núcleos habitacionais consolidados, com uma extensa gama de população que reside no local, que trabalha, que gera renda nesse próprio local, mas não há o investimento, né, do município para a regularização da área. Então, é um dos maiores problemas de Sorocaba. Falta aí uma vontade política para que se resolva efetivamente. E o que falta também é a população entender que cada um tem que estar no quadrado. Se você tem problema de regulação fundiária numa área particular, você tem que procurar ajuda jurídica, ou advogado particular, ou a Defensoria Pública. Inclusive, a Defensoria Pública pode entrar com ação civil pública contra a Prefeitura pela falta, né, de equipamentos públicos necessários, como a questão de saneamento básico e energia elétrica da população. Pode ter pedido, o bairro pode pedir a ligação de postos de energia elétrica,
o núcleo habitacional pode pedir para os pais estar religando como base, né, o princípio da dignidade humana. Mas a questão da regularização fundiária só é feita de duas formas. Ou através da via judicial, que aí precisa, né, de ter um advogado constituído, ou através da REURB, que tem os requisitos e não é todo bairro que vai se adequar. E precisa parar essa falta de comunicação, ou essa comunicação equivocada, de falsos milagreiros, de pessoas que vão até os bairros prometendo uma regularização que não vai se cumprir se não for diante do devido processo legal, seja de forma administrativa ou seja de forma judicial. E precisa tratar isso com seriedade, porque moradia é um direito humano, é uma questão basilar da cidadania e não pode ser tratada da forma que vem sendo tratada no nosso município. Tá certo. Manu, a gente agradece muito sua presença aqui, principalmente os seus esclarecimentos. Eu que agradeço, fico muito feliz de poder falar. É uma questão que para mim é muito cara, eu tenho trabalhado com isso há 23 anos, né? Conheço a fundo os problemas dessa população e sempre tenho falado, quem não tem casa, infelizmente não tem direito à cidadania. E este foi o Porquê em Pauta, uma produção de toda a equipe de jornalismo do Portal Porquê, disponível no site, no YouTube e também no Spotify. Eu sou o Jonatas Rosa, até a próxima!